Turma, segunda questão. Na segunda questão, nós temos Júlia, que fez um procedimento cirúrgico e fez uma cirurgia, na verdade, que tem dois procedimentos cirúrgicos. Um é a retirada do nódulo do seio esquerdo, um nódulo maligno. Esse procedimento é um procedimento reparatório. Se é um procedimento reparatório, nós estamos diante de uma obrigação de meio, ou seja, o médico ele não se compromete, o profissional liberal aí médico não se compromete com o resultado. Ele vai adotar todos os meios necessários para atingir aquele fim proposto na cirurgia. Mas ele não pode ser responsabilizado caso adote todas as medidas necessárias e não consiga, por exemplo, a retirada do nódulo ou a cura daquela mulher, no caso aqui de Júlia. Então nós temos uma cirurgia com dois procedimentos. Um que é o reparatório, que no caso é a retirada desse nódulo, e nesse caso nós estamos diante de uma obrigação de meio, e se nós estamos na obrigação de meio, nós estamos diante de uma responsabilidade subjetiva. Isso significa dizer que para o médico ser responsabilizado é preciso que haja a verificação de condutas ou omissões que levaram àquela situação da não cura. Então, se não houver nada comprovando que houve culpa por parte do médico, então, nesse caso, nós não teríamos como responsabilizar o médico, tá? Então, no procedimento reparatório, a obrigação é a obrigação de meio. Se é uma obrigação de meio, nós estamos diante da responsabilidade subjetiva, que é o que vale para a maioria dos profissionais liberais, advogados, médicos, dentistas, contadores. Então, nesse caso, se nós estivermos diante de procedimento reparatório, se fosse um dentista também e fosse um procedimento reparatório, ele não está obrigado ao resultado e teria aí, no caso, uma responsabilidade subjetiva. Já no outro procedimento, que foi a colocação de silicone e a redução do outro peito, da outra mama, nós estamos diante de uma obrigação de resultado, ou seja, o médico se compromete com aquele resultado que Júlia contratou no início ou antes da cirurgia. Nesse caso, nós estamos diante da responsabilidade objetiva. Caso o médico não consiga deixar o seio da forma como tinha sido previsto ou como tinha sido acordado, por se tratar de procedimento estético, então o médico aí será sim responsabilizado. O médico, o dentista, o ortodontista, né, ele será sim responsabilizado. Então, toda vez que estiver se tratando de procedimento estético, não só médico, não só dentista, mas dessas clínicas também, nós estamos diante da responsabilidade objetiva, porque é uma obrigação de resultado. Independentemente de culpa, se o resultado não for alcançado no corpo do cliente ou da cliente, nesse caso de Júlia, o médico será responsabilizado. Já no âmbito da obrigação de meio, nós temos a responsabilidade subjetiva que obriga, necessita a verificação de culpa. Então, nesse caso concreto, nós temos dois tipos de responsabilidade, responsabilidade subjetiva e responsabilidade objetiva no procedimento estético e responsabilidade subjetiva no procedimento reparatório. E nós temos dois tipos de obrigações. Obrigação de meio, né, para o procedimento reparador e obrigação de resultado para o procedimento estético. E nós temos duas consequências diferentes. No caso do procedimento estético, caso não chegue ao que foi desejado, que é esse caso concreto, independentemente de culpa, o médico deverá pagar, ser responsável a pagar a indenização ou fazer a cirurgia novamente, a depender daquilo que for pleiteado. Mas a consequência que a questão pede é que o médico será responsabilizado independentemente de culpa. Já no procedimento reparador, o médico só será responsabilizado se verificar, no caso concreto, que houve culpa ou omissão por parte deste profissional. Então você precisava desenvolver as ideias com esses quatro elementos, das duas responsabilidades, desses seis, na verdade, as duas responsabilidades, os dois tipos de obrigações e os dois tipos de consequências, né, com culpa e sem culpa.